esse cara que eu tenho um carinho, uma admiração, Edivaldo Júnior, grande professor. Tava com saudade de você, rapaz, esses tempos. Mas eu não vou dar em sua vida, não, que a Adelina disse que a minha língua é muito grande, que eu ia dizer tudo porque que você sumiu, mas não vou dizer não. Professor Edivaldo, seja bem-vindo aqui ao Giro na Cidade. Vamos bater aquele papo, viu? Oi, Edilson, boa tarde. Primeiro, parabenizar o cenário novo, muito bonito, viu? Esse novo modelo aqui de apresentar o diálogo, muito bom, muito bacana. Mais uma vez, é um prazer imenso falar com vocês. Você sabe que o carinho que eu tenho por esse programa, pelo seu trabalho, né? Poder falar com a sua audiência, falar com seus telespectadores. Vai ser muito bom conversar um pouquinho, estar um pouco sumido depois da eleição, descansando um pouquinho, curtindo a filhinha, fez aniversário ontem, já falei com você mais cedo, né? Mas, no mais, está tudo em paz e agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre Camaçari, a Bahia e o Brasil. Nunca é tarde para fazer aquela apresentaçãozinha. Quem é o professor Edivaldo Júnior? Que você viu que a gente tem gente de Rondônia, de Minas Gerais, de São Paulo. Aí é bom saber quem é o nosso entrevistado de hoje. Então, eu sou Edivaldo Júnior, sou professor de História, formado pela Universidade Federal da Bahia. Eu sou pós-graduado em Direito Público Municipal pela Universidade Católica e tenho aí alguns anos aí de militância política, de ativismo de defesa dos direitos humanos aqui na cidade de Camaçari. Eu fui candidato na última eleição, né? E aí, de lá para cá, eu tenho tentado continuar da melhor maneira possível o meu ativismo em defesa, principalmente, e ao direito à vida, ao direito à saúde, à educação, aos direitos humanos em modo geral. Então, essa aí é um pouquinho da minha vida, da minha história. Professor Edivaldo, vamos aproveitar já que a gente está falando nesse bate-papo de aula e falando também sobre educação. Vamos entrar um pouquinho nessa celeuma, né? Porque algumas cidades já vai voltar agora de forma presencial e híbrida, né? Ou é híbrida, que é o presencial e pela internet também. Essa volta às aulas para Camaçari está bem avançada, tem tido reuniões, inclusive com os professores, com os pais de alunos. Como é que você vê esse momento? Você acha que está na hora, a vacina avançou? Como é? Já está pronto para a gente voltar às aulas em Camaçari? Edilson, a gente sabe que foi um momento muito difícil, principalmente para os estudantes e para professores, para o mundo todo, né? Mas eu falo dos estudantes no caso do Brasil, porque o Brasil foi um dos poucos países onde os estudantes eles ficaram fora da escola por um período superior a 3 meses. Na maioria dos países, principalmente nos países do primeiro mundo, a Inglaterra, que você citou na instante para falar do avanço da vacinação, as aulas ficaram suspensas na Inglaterra por, no máximo, 90 dias. Então, o país conseguiu se organizar para fazer com que a educação não parasse, porque isso prejudica muito, de forma muito grande o futuro dos jovens e também o futuro do próprio país e das cidades, porque você prolonga, de certa forma, a formação dessas pessoas. No Brasil, a gente ficou mais de um ano sem aula, nem presencial, em muitos casos, nem remota, como no caso da Bahia. A Bahia só começou a aula remota a partir desse ano, então os alunos ficaram aí um ano inteiro praticamente sem aula, sem contato nenhum com a escola. O prejuízo disso é gigantesco, Edilson, porque muitos alunos acabaram por abandonar a sala de aula, acabou por abandonar a escola. Então, o número de alunos matriculados hoje não corresponde ao número de alunos que participam do dia a dia da aula remota nas escolas. Então, muitos arrumaram trabalhos, outros arrumaram outras ocupações, o que fez com que esses alunos acabassem abandonando a escola. Então, eu acredito que já passou da hora, eu sempre fui um cauteloso no processo da retomada das aulas no Brasil, porque a vacinação, infelizmente, não avançava. Nesse sentido que a vacinação começa a avançar e que os números começam a ceder e começam a mostrar uma certa redução no caso de mortes e de contágio, graças ao aumento da vacinação, eu acho que já passou da hora realmente da gente retomar as aulas. Eu acho que nesse primeiro momento seria, no meu modo de ver, ainda de forma híbrida, né, para esperar até que, principalmente, os profissionais da educação eles possam, na verdade,
completar o ciclo da vacina. Então, aí, a perspectiva é que, no máximo, até setembro, outubro, esses profissionais de educação já estejam todos vacinados, já estejam todos imunizados, né, que é o ciclo completo, no caso da primeira dose e da segunda dose, mas eu acho que nesse momento, eu acho que já dá para a gente iniciar, pelo menos de forma híbrida, porque, de fato, o prejuízo para estudar, principalmente para os estudantes, já passou além da conta. Olha, você já era uma grande liderança como professor, porque o professor tem uma capacidade muito grande de ir na mente dos alunos para colocar as ideias que ele imagina e fazer os meninos pensarem. Eu gostava muito dos professores que faziam a gente pensar. E agora você se tornou uma grande liderança política também em Camaçari, muito conhecido, respeitado. A Câmara renovou aí com 12 vereadores novos, aí uma renovação gigante. 6 meses se passaram, a Câmara está em recesso agora. Como é que você está vendo aí esses 6 meses do Legislativo? Os novatos já se apresentaram, os antigos continuam na mesma. Como é que você está vendo aí com os seus olhos políticos aí a nossa cidade? Edilson, eu sempre fui um entusiasta da renovação. E a gente conversou várias vezes, né? Você sempre foi um grande conselheiro meu nesse processo. E várias vezes eu dizia a você da importância de que a renovação pudesse trazer novos pensamentos, novas ideias, novas perspectivas para a nossa cidade. Só que, passados 6 meses, e aí é o meu olhar, e talvez esse meu olhar é o olhar de muitas pessoas dessa cidade, eu acredito que a Câmara de Vereadores acabou renovando um pior do que tem na política, sabe? Então, a gente assiste às sessões, parece a casa dos horrores, lamentavelmente, não é uma coisa que nós desejamos, mas essa é a grande verdade. São vereadores se acusando, um chamando o outro de bandido, outro chamando o outro de canalha, outro falando que outro faz parte de grupo criminoso. Então, assim, é lamentável que a renovação que a gente tanto esperou e tanto pediu que acontecesse, na perspectiva de que ela pudesse melhorar, ajudar a melhorar a qualidade dos serviços públicos e, assim, a qualidade, na maioria da vida das pessoas em Camaçari, ela acabasse se constituindo a partir daquilo que eu acho que é o pior da política. E hoje a renovação construiu dentro do Legislativo um novo bloco, né, que é o bloco da renovação, o que eu estou chamando de o Centrão de Camaçari. Então, se montou um centrão, né, montou um centrão na Câmara Legislativa. Então, para quê? Para quê? Para discutir o quê? Qual o objetivo desse novo agrupamento político que se monta dentro do Legislativo? Então, parece muito mais para mim como acontece em Brasília. Você monta um agrupamento político fora das instâncias partidárias, fora das organizações naturais da organização política, só basicamente para poder discutir, de certa forma, cargos, espaços, discutir apenas o poder e não apontar novos caminhos e novas soluções para a cidade. E eu falo isso, Edilson, porque eu comecei a vida partidária ainda muito cedo. E eu gosto dos partidos, e gosto dos partidos porque, sem a presença dos partidos, a democracia ela fica em frangalhos. Então, os partidos eles são necessários para que se tenha democracia forte. Se você pega os países onde as democracias elas funcionam bem, os partidos eles são partidos fortes. Então, as pessoas dialogam diretamente com os partidos, as forças políticas dialogam com os partidos. O Brasil inventou, desde aí do final do governo Dilma, e consolidou no governo Bolsonaro, o Centrão, que é um agrupamento político que se organiza a partir ou por fora de uma organização partidária. Então, eu vejo assim a Câmara, lamentavelmente, essa renovação um pouco perdida nesse sentido, e aí eu acho que requer um trabalho maior do presidente da casa, que eu acredito que também tem muito mais utilizado, tem sonho de ser deputado e tem se preocupado muito mais de construir a sua carreira a deputada estadual no cenário baiano e tem deixado um pouco essas questões internas, talvez, passar despercebido. Mas não, meus... Aproveitando que você está falando da Câmara e falou do presidente, que nota você daria hoje para a Câmara Municipal?
Não, eu acho que Júnior, o presidente da Câmara, ele tem uma característica muito bacana, né? Ele é um democrata, você vê que ele é um cara que gosta do diálogo, né? Ele gosta da aproximação com as forças políticas, ele é um articulador político muito bom, tem se colocado de forma muito contundente no cenário baiano. Então, acho que tudo isso é importante, até porque coloca a Câmara de Camaçari em um patamar de liderança regional, né? Que sabe aqui da região metropolitana. Então, eu acho que o trabalho que vem fazendo é um trabalho muito bom nesse sentido, mas no sentido de que fazer com que a Câmara ela possa discutir os problemas que a cidade tem, eu acho que, nesse ponto, eu acho que a presidência do Júnior, eu acho que vem deixando um pouquinho a desejar. Sabe por quê, Edilson? Eu aprendi uma coisa, eu vou dar a nota que você me pediu. Eu não vou fugir, não. Eu aprendi uma coisa na vida política, de que quando a classe política ela não quer realizar algum tipo de demanda, não quer fazer algum tipo de demanda, sabe qual é a estratégia que ela utiliza? Audiência pública. A audiência pública é o instrumento utilizado pela classe política para não fazer as transformações que é necessário fazer. E aí, como é que a audiência pública ela é utilizada? Nós estamos debatendo com a sociedade. Aí o cara debate 20 anos com a sociedade e não resolve. Mas quando tem os projetos de interesses, nunca se debate com a sociedade. Ele vai para casa pronto, ele vota, ele é aprovado. Então, nesse sentido, no sentido de colocar as pautas importantes de interesse da cidade, eu acho que essa legislatura também falha. Porque eu digo aqui um exemplo do transporte público. O debate do transporte público não é um debate popular, é um debate técnico. É um debate técnico. Você tem que chamar engenheiro de tráfego, você tem que chamar as empresas que fazem transporte público na cidade. Não é a audiência pública que vai discutir transporte público. Então, e fora outros temas importantes que se coloca a audiência pública para poder ir, de certa forma, enrolando, dengando a sociedade. Então, eu aprendi isso, então, nesse sentido, pela articulação, pela forma com que coloca a Câmara de Camaçari no cenário regional aí, de importância, mas por essa questão local, eu daria nota 5 à gestão do presidente Júnior Borges. Passou igual cobra, viu? Fez igual o meu professor na faculdade, bicho. Edilson, você é um cara muito bom, mas só passa arrastado, igual cobra. Tá na média, né? Tá na média. O cara passa arrastado, velho. Média 5. Foi aprovado. Mas é melhor, pelo menos foi aprovado. 5 é arrastado, mas foi aprovado. Ô Júnior, você falando sobre esse assunto, Edivaldo Júnior, saiu uma nota, inclusive ele deu uma entrevista ontem, o ex-vereador Jackson, que abandonou o PT, né? Diz que não faz mais parte do PT, tá saindo numa hora que o PT tá numa ascendência, mas que ele não tá preocupado com isso e mudou de partido. Ex-vereador Jackson, porque diz que quer legenda para 2024. Ou para prefeito ou para vereador, viu? Eu desejo a Jackson muita boa sorte. Eu acredito, Edilson, que ninguém deve ficar em lugar nenhum se não estiver feliz. Eu acho que o sentido da vida, eu tenho uma convicção disso, de que o sentido da vida deve ser sempre a felicidade. Então, se Jackson não está mais sentindo feliz, não está se sentindo bem, está no PT, ele tem que fazer a escolha dele, procurar um outro lugar para se abrigar, um outro lugar para ser feliz, porque sem felicidade não vale a pena fazer nada. Todas as coisas que a gente deve fazer só deve ser feita com felicidade. Eu desejo para ele muito boa sorte, né? É um grande quadro político que o Partido dos Trabalhadores acaba perdendo, mas eu acho que, num ponto de vista de Jackson, ele tem que buscar o espaço que ele se sinta melhor, se sinta mais feliz e que ele possa fazer um trabalho que possa, ele estando feliz, ele possa fazer o trabalho a contento para ajudar a sociedade de Camaçari. Ô, Edivaldo, você me fez viajar agora, viu? Você falando sobre esse negócio que tudo que a gente faz na vida tem que ser com felicidade. Quando você não se sente feliz, até o trabalho que lhe dá o sustento para você levar para casa, se você não tá bem naquele trabalho, tá se sentindo feliz, parece que o dinheiro vai amargurado, né? Aquela coisa sofrida, né? Não vale a pena, né, Edilson? Não vale a pena você acordar para ir para o seu trabalho e pensar assim, meu Deus, eu tenho que ir para aquele lugar. Não tem nada pior do que isso. O bom é quando você acorda e você, imagine,
Eu sei a felicidade de você acordar e saber, hoje eu tenho mais um programa, você acorda cedo. Quando você acorda feliz pelo seu trabalho, para fazer o ofício que te dá prazer, você acorda cedo, disposto, já liga o som, você todo dia, 5 da manhã, escreve um texto para a gente. Né? Então, isso é felicidade. É o resultado de que você está bem com o seu trabalho, com a sua função, com aquilo que você faz. Então, isso é importante, ajuda você, ajuda a gente, que todo dia recebe essa mensagem maravilhosa. Então, ajuda todo mundo, né? Com Então, isso. certeza. Eu gosto muito quando eu vejo alguém feliz naquilo que está fazendo, isso me deixa também muito feliz. Mas o internauta está perguntando aqui, Adilson, você vai falar só do vereador e do prefeito? A galera quer uma avaliação sua aqui também sobre sobre o executivo, o governo municipal, né? Como é que tá o andamento? Elinaldo, tá acertando, não está? Como é que tá nesse momento de pandemia? O prefeito Elinaldo está vindo aí para o segundo mandato, né? Sua segunda gestão. Fez algumas mudanças importantes, do meu ponto de vista. Ele conseguiu trazer para a máquina pública, principalmente para a direção da máquina pública, pessoas que têm uma relação muito mais próxima com a cidade de Camaçari, que era, assim, uma das maiores queixas que a sociedade camaçariense, né, fazia nos últimos anos do governo dele, que reclamava porque tinha muita gente, aquela coisa do forasteiros, que eu acho uma grande bobagem. Mas era uma crítica da sociedade, e o prefeito Elinaldo agora, nessa segunda gestão, ele buscou atender essa demanda da sociedade, ouvindo aquilo que a sociedade de Camaçari pedia. Então, mudou o quadro de secretário, subsecretário, trouxe para dentro da direção da gestão da máquina pública pessoas que têm uma relação muito mais próxima com a cidade, muito mais próxima com as pessoas da cidade. Isso requer, Dilson, de certa forma, um certo tempo, né? Então, acho que esses primeiros 6 meses uns 6 meses de conversa, de diálogo, de ajustar, até porque eram pessoas que não tinham a devida experiência na máquina pública, como acontecia com aqueles que estavam no passado. Então, eram pessoas que não tinham a devida experiência, não tinham o devido traquejo, não tinham uma relação de muita proximidade com a máquina pública. Então, aí, eu acho que esses primeiros 6 meses de ajuste, de conversar, de ensinar, de aprender, mas isso também não quer dizer que isso deve ser justificativa para que o governo não funcione, sabe? Isso não pode ser uma justificativa. Então, o governo precisa funcionar e funcionar bem. É você ter que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Infelizmente é isso, é o segundo governo. Então, você não pode vacilar. Mas eu acho que, nesse sentido, o prefeito acerta. Eu espero muito dessa gestão, tem muita coisa para acontecer na cidade. Eu sei, vocês sabem, né? A gente está vendo aí, tem outro para inaugurar, tem viaduto do trabalhador, né? Tem creches, e aí vai precisar muito da dedicação e do empenho dessas novas pessoas que estão nessa pasta para poder fazer essas coisas acontecer. Porque eu digo sempre, Edilson, na vida pública, bravata não resolve nada. É ação prática, é colocar a mão na massa, é acordar cedo, é trabalhar, é aquilo que você faz. Acorda às 5 da manhã, já manda um texto para os seus leitores. Né? Então, bravata, discurso, falar bonito, não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas são ações concretas. E ações concretas é só com empenho, com dedicação e com trabalho, não é com outra coisa. Eu espero muito desse governo, espero muito. Então, acho que esses primeiros 6 meses aí é desse ajuste, mas eu quero que agora, o segundo semestre, o governo possa deslanchar um pouco mais. Inclusive, eu, a partir de agora, vou na Secretaria de Serviços Públicos até para poder cobrar também uma ação do governo mais apurada em relação à Feira de Camaçari, sabe? Então, os feirantes, assim, ele vem sofrendo muito com a pandemia e é preciso que o governo municipal dê uma atenção maior àquele lugar que foi, Edilson. A feira está fazendo 20 anos agora, em setembro, e a feira foi, por mais de 15 anos, o principal centro econômico, né, e de negócio dessa cidade, mas perdeu espaço depois que chegou grandes mercados, mas não foi só isso, mas depois também que o poder público deixou de olhar para a feira como um grande local de geração de emprego, de renda, né, e de promoção da sociedade de Camaçari. Então, assim, é necessário que o governo também passe a olhar, de certa forma, os feirantes. Eu estou esperando que esse segundo semestre seja um segundo semestre de atuação mais forte do governo,
principalmente para aquele lugar que eu tenho carinho, você sabe, uma parte grande da minha família, eu cresci ali, e eu não podia deixar de fazer demarcar esse espaço. Olha, você falando sobre esse assunto, o governo Elinaldo, com 4 anos e 6 meses agora, né? Primeiro mandato e 6 meses do segundo mandato. Se ele trouxer as creches e esse viaduto, será um marco, literalmente, até porque em 20 anos Camaçari não construiu uma creche em tempo integral. Tem 6 para serem entregues. E esse viaduto que tem mais de 30 anos, que era aquela coisinha miada, se sair, ele escreve a história, né? Escreve o nome dele na história em Camaçari, né? Coloca o nome dele na história da cidade, fora o horto, mas ainda vai faltar a cereja do bolo, Edilson. Para ele colocar o nome dele definitivamente na história, ele precisa fazer uma grande intervenção no centro comercial, porque ali é a casa dele, é de onde ele saiu. Você não pode, Edilson, daqui a pouco, construir um grande patrimônio e depois você não reformar a sua casa, você reformar a casa do vizinho, reformar a casa de seu amigo, de seu irmão, de seu primo, e a casa que você mora, com seus filhos, com sua mulher, com seus netos, está bagunçada, está caindo aos pedaços, não funciona. Eu acho que o governo, Elinaldo, como você falou, concordo com você. Sim, o viaduto, que vai entregar agora, está para entregar o segundo semestre, o outro florestal, que está lindíssimo, está belíssimo o outro florestal. As creches, vai, assim, marcar de verdade o nome do prefeito Elinaldo na história. E se ele fazer uma grande obra no centro comercial, é a cereja do bolo. Total. Essa cereja tá todo mundo esperando. Agora tem aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Também tem isso. Ô, professor Edivaldo, e a nota para o executivo nesses 6 meses? Vou dar 6 a ele. 6? Rapaz, olha, levantaram os dedos aqui dizendo 8 aqui, 9, ó. Um monte de puxa-fraco aqui foi, levantaram os dedos aqui dizendo que você ia dar 8, 9. Ó. Não sei. Ô, Edilson, eu tinha uma professora de geografia. Era uma professora maravilhosa de geografia. Eu adorava geografia, principalmente geografia política. Eu adorava, né? E aí, eu era muito dedicado, estudava, pá, não sei o quê. Quando ela vinha com a nota 6, 5... O que é que está acontecendo? E aí chegou um momento que ela disse a mim o seguinte: Edivaldo, você é um grande aluno, você é um aluno dedicado, você é um aluno inteligente, mas eu não posso lhe dar 10. Porque se eu lhe dar 10, você para de trabalhar. Eu tenho que lhe dar 6 para você correr atrás do 10. É. Ouviu o recado, Elinaldo? Ouviu o recado? Isso aí é o recado, viu? Ô, Edivaldo, o povo tá dando em sua vida aqui, ó. Mandar um abraço pra galera lá em Santa Amaro da Purificação. Ó, Dinho mandando um abraço aqui, dizendo que tá ligado em você aí. Parceiro Dinho, pô, ali é meu irmão. Ele é da cidade, ele é da terra. É, e outra, viu? Tem um irmão dele que é vereador, né? Lá em Santa Amaro, né? É, irmão dele é vereador em Santa Amaro. É professor também. Professor também. Professor, rapaz. Tá bom demais. Ô, Edivaldo, que história é essa, rapaz? De que você agora anda viajando pela Bahia? Rapaz, um passarinho me contou aqui. Será que foi isso que tu sumiu? Bicho, que história é essa? Ô, Edilson, você sabe que a gente tem missão, né, Edilson? Assim como Deus escolheu você para ser um comunicador, não é à toa que você faz isso tão bem como poucas pessoas. Eu conheço muito poucos comunicadores que têm a capacidade de se comunicar tão bem quanto você. Então, Deus escolheu para você essa missão. Da mesma forma, Deus me escolheu para essa missão de fazer política, de tentar melhorar a vida das pessoas, de ajudar as pessoas, de ajudar a minha cidade, o meu país e o meu estado. E eu tento cumprir essa missão com a maior dedicação, com o maior empenho e com a maior alegria possível. Então, sabendo que ano que vem é um ano eleitoral, e eu tenho uma relação com várias cidades do Recôncavo, até porque sou oriundo do Recôncavo, e algumas cidades da região metropolitana, eu resolvi, então, fazer uma rodada aí até o final do ano, por essas cidades que eu tenho relação, cidades como Cachoeira, Santo Amaro, que eu tenho amigos, tenho parentes, Santo Amaro, Cachoeira, São Francisco do Conde, Bom Jesus, Cabo Sul, Pedras Altas, né, Ilha das Margaridas. Então, assim, Mata de São João, Dias d'Ávila. Então, eu vou fazer, fora outras cidades também, vou fazer uma viagem por essas cidades, vou passar por essas cidades, fazer umas agendas por essas cidades. Eu comecei agora no 2 de julho,
passando por Cachoeira. Eu fiz de Cachoeira esse marco temporal de lançamento desse projeto, no sentido de que, entendendo a importância de Cachoeira para a Bahia, né? Da história de Cachoeira, a importância de Cachoeira para a história da Bahia e do Brasil também. Então, eu fui em Cachoeira, conversei com alguns amigos que eu tenho lá, parceiros que conheci na Universidade Federal da Bahia, colegas da Universidade do Recôncavo que estudam lá em Cachoeira. Então, conversei com algumas lideranças comunitárias, alguns pequenos comerciantes, feirantes que conheço. Então, passei 2 dias em Cachoeira, dialogando com essas pessoas, falando sobre o futuro da Bahia, falando sobre o que a gente pode fazer enquanto jovens para poder ajudar ainda mais o nosso Estado. Então, disso aí, eu trouxe algumas informações, alguns relatos, e na próxima semana estou indo para Santo Amaro, né? Vou para Santo Amaro na próxima semana. Depois de Santo Amaro, vou para Bom Jesus, depois acho que Salbara. A ideia é poder percorrer essas cidades, dialogar com essas pessoas que a gente conhece, né? Saber o que essas pessoas pensam em relação à Bahia, quais ideias que ela tem de Estado na cabeça dela. E depois dessa viagem toda, a gente vai finalizar essa agenda na capital. Então, eu tenho alguns amigos em alguns bairros da periferia de Salvador, que já estamos nos contactando, já estamos dialogando, para a gente poder fazer essa última agenda por lá. E no final de tudo, a gente vai construir um relatório. Nesse relatório, a gente vai colocar o que a gente sentiu, daquilo que as pessoas falaram, sobre o que as pessoas pensam da Bahia, o que as pessoas esperam de um novo governo estadual. E, em seguida, a ideia é entregar esse relatório ao prefeito Elinaldo, já que ele vai coordenar a campanha de Assemineto aqui no Estado. Então, a ideia é entregar esse relatório para ele, para que esse sentimento dessa porção de baianos com quem eu vou dialogar também possa contar no projeto político do então candidato a governador, ACM Neto. Então, daí já surgiram aí algumas perguntas de algumas pessoas, se eu vou ser candidato a deputado estadual, né? Se eu sou candidato a deputado estadual. Eu tô na vida pública, Edilson, como você sabe, né? Eu estou na vida pública, então eu estou trabalhando, eu estou construindo, eu estou viajando. Quem decide se quem vai ser candidato a deputado estadual ou não é o próprio povo da Bahia. Se chegar no momento a população entender que é necessário que se tenha uma candidatura jovem, que tenha condições de dialogar com o povo baiano e ajudar a melhorar o povo da Bahia, né, levar debates diferentes para a população baiana, eu serei tranquilamente. Mas, nesse primeiro momento, o meu objetivo é trabalhar para construir essa agenda e ajudar aí o prefeito Elinaldo na campanha do então governador Assemineto. Mas se for para ser candidato, estou à disposição, sem dúvida nenhuma. Edivaldo Júnior com a gente aqui, viu? A Marta tá dizendo, as mensagens de Edilson matinais são inspiradoras. A Adelina disse assim, eita, agora deu, Edivaldo. Elinaldo agora tem que fazer alguma coisa mesmo, viu? Durante 4 anos roubou e agora ele faz de conta que está fazendo. Edivaldo... Esperamos que Elinaldo cuide da feira, realmente precisa ser ajudada. Cida Neves chegou, deu boa noite. Fazer uma pergunta para você, Edivaldo. Já plantou uma árvore, não? Já plantou alguma vez árvore? Já plantei árvore. Eu plantei árvore agora no dia 5 de julho, que é o Dia Internacional, 5 de junho, que é o Dia Internacional de Preservação ao Meio Ambiente. Tem uma árvore, né? Plantei 2 árvores. E a minha meta, Edilson, é que todo dia 5, quando eu não plantei, infelizmente, porque foi aniversário da minha filha, como eu falei com você, então eu fui cuidar um pouquinho disso. Mas no sábado agora, eu vou estar plantando mais uma árvore. A minha meta é cada início de mês, para simbolizar isso, é plantar uma árvore para poder tentar ajudar de alguma forma no trabalho de preservação ao meio ambiente, sabendo que só isso não é o suficiente, Edilson. Né? Só isso não é suficiente. Um exemplo aqui, quando eu falo a você, quando eu falo do legislativo e falo porque sei do que eu estou falando, então, aqui na minha casa, a gente aqui, até fiz um vídeo sobre isso ontem. Como foi aniversário de Maria, acabei não colocando à disposição, mas vou arrumar ele, talvez amanhã ou depois vou colocar. Então, aqui em casa, a gente faz a coleta seletiva do lixo. A gente separa o lixo orgânico, o óleo de cozinha, que não é mais utilizado, a gente separa,
né, o plástico e o papel. Aqui em casa nós separamos. Só que o que acontece? A gente separa em casa, mas só que pela falta de uma política municipal de coleta seletiva, o nosso lixo vai para a porta de casa separado e o cara que pega o lixo, ele mistura tudo. Eu digo sempre, minha esposa fala assim comigo, Jamile diz, Edivaldo, parece que a gente faz trabalho de besta. Eu disse a ela, não, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Então, são pautas importantes que o Legislativo precisa construir. Essa cidade precisa ter um projeto de coleta seletiva do lixo, que inclua empresas, que chame a sociedade para participar, que chame as instituições públicas, o próprio governo. Nem as instituições governamentais, elas não fazem coleta seletiva do lixo. Então, isso que eu estou falando, então é isso que eu faço aqui em casa, né? Eu vou continuar fazendo, a gente vai continuar fazendo. Eu acho que aí amanhã ou depois esse vídeo aí, de como a gente faz aqui em casa, para poder incentivar outras pessoas a fazerem, a gente vai colocar na rede aí. Muito massa, viu, Edivaldo Júnior? Já plantou uma árvore, já teve um filho, agora falta o livro, né? Nessas andanças aí, agora quem sabe escrever esse livro, né? É o sonho, velho Deus. É um sonho. É um sonho. É um sonho. Você merece, cara. Edivaldo, muito obrigado, viu? Sucesso no seu futuro político aí. Eu agradeço. Eu que agradeço, assim, a oportunidade de falar com você sempre. Muito obrigado de coração. Estou sempre à disposição. E, assim, para mim é um privilégio, uma honra e um prazer participar desse programa, que eu digo sempre, eu não tenho vergonha de falar, que é, para mim, o programa mais democrático dessa cidade, porque escuta de A a Z, de branco a preto, de homem a mulher, hétero, homo, sabe? É um programa Camaçari, é um programa de Camaçari. Esse é o programa que tem a cara da cidade. Então, para mim é um prazer muito grande poder participar mesmo. Muito obrigado pelas palavras. Esse é o professor Edivaldo Júnior, aqui no Giro da Cidade. Muito obrigado a você que também interagiu com a gente, fazendo as perguntas. Minha amiga Adelina, minha amiga Jacira, minha amiga Marta, meu amigo Emerson. As perguntas de vocês chegam na hora certa pra gente continuar aqui mandando ver. Vamos dar continuidade, produção, aqui na nossa